Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Veros Horror. Gostaríamos de agradecer por você estar assistindo nosso conteúdo. Isso é muito importante para o crescimento de nosso canal. Gratidão. Essa história de hoje chegou no e-mail do nosso canal também. Foi enviado por uma inscrita. Vamos para a história. Olá, me chamo Margarida, tenho 53 anos e moro em Pernambuco. Eu, como quase toda mulher, tinha o sonho de formar a minha família. Fiz o colegial e trabalho como atendente em um consultório médico há mais de 23 anos. Tenho 2 filhos, um casal, Patrícia e Pedro. São os amores da minha vida, filhos de pais diferentes, fruto dos 2 casamentos que tive. Hoje vivo sozinha e sei que vou morrer assim. O motivo da minha certeza vou lhe contar. Quando eu tinha 19 anos, tive a minha primeira paixão da vida. O nome dele era João Carlos. Tinha a mesma idade que eu. Nos conhecemos em uma festa de 15 anos de uma prima minha. Ele é filho da moça que trabalhava com a minha tia, mãe da aniversariante. Ele ficou muito interessado em mim. Nos conhecemos nesse dia e trocamos telefone. Eu ficava ansiosa, esperando as ligações dele. Nos demos muito bem e em pouco tempo já estávamos namorando. Quase casamos. Pena que ele começou a ter pesadelos com um homem que dizia para ele ficar longe de mim. Os sonhos eram tão constantes que ele passou a ser assombrado. João Carlos me disse que já estava em um ponto que não conseguia mais dormir. Era o mesmo sonho todas as noites. Então ele resolveu se separar de mim para ver se tinha paz. E realmente, depois do término, ele passou a parar de ter pesadelos. Se desculpou e disse que gostava de mim, mas tinha medo daquilo. Eu achei que aquilo tudo era desculpa para terminar. Ele não deveria gostar de mim, pensei. Depois de 2 anos, conheci o meu primeiro marido, Reginaldo. Ele era meu professor de canto. Eu gosto muito de cantar e fiz as aulas que estavam oferecendo no centro social do meu bairro. Eu me apaixonei muito por ele e acabei engravidando com poucos meses juntos. Então nos casamos logo. Morávamos no quintal dos pais dele. Fizemos um puxadinho lá. Quando nossa filha Patrícia era pequena, ainda tinha uns 2 anos, ele começou a ter os mesmos pesadelos que João Carlos, meu antigo namorado. Era exatamente a mesma coisa. Um homem moreno, com roupas escuras, e dizia para ele me deixar, que ele não iria permitir que fôssemos felizes. Eu fiquei bem assustada quando ele me disse aquilo, pois era a mesma coisa o que o João Carlos havia me dito. Ele estava sendo muito atormentado durante o sono. Dizia que além dos pesadelos, ele estava sendo sufocado à noite. Eu não sabia o que fazer. O que seria aquilo? Por que algum espírito não deixaria-o ser feliz com ninguém? Depois que ele começou a ter tais pesadelos, passamos a brigar muito. A impressão é de que alguma coisa influenciava, fazia ele ter raiva de mim, do nada. Se irritava com tudo que eu fazia. As brigas eram tantas que com 5 anos juntos, nosso casamento acabou. Eu preferi acreditar que os motivos do nosso fim foi a convivência. Não deu certo e ponto final. A confirmação de que tinha algo atrapalhando a minha vida veio depois. Fiquei divorciada
e sozinha por 3 anos. Foi quando conheci meu último esposo, Raimundo. Ele foi o grande amor da minha vida. Nos conhecemos no trabalho. Eu estava com 31 anos. Nessa época, já estava trabalhando no consultório médico que trabalho até hoje. Raimundo era representante comercial. Ele levava remédios e amostras grátis para o consultório. Conversávamos bastante. Sempre tivemos uma conexão boa. Namoramos por 1 ano mais ou menos e casamos. Eu já morava sozinha com a minha filha, de aluguel, e ele foi morar conosco. Não oficializamos a relação, mas era um casamento. Depois de 2 anos, engravidei de Pedro. Eu estava muito feliz nesse casamento. A gente se dava muito bem. Raimundo era católico e sonhava em se casar comigo na igreja. Tínhamos esses planos, mas aquilo não se realizou. Minha relação com Raimundo era madura e calma. Já tínhamos passado por experiências na vida, e tanto eu quanto ele só queríamos ter paz e felicidade. Ele tinha 2 filhos de um casamento anterior. Era 8 anos mais velho que eu. Quando Pedro tinha uns 5 meses de vida, mais ou menos, ele começou a ter aqueles pesadelos. Aqueles que João Carlos e Reginaldo tiveram. Eu comecei a ficar apavorada com aquilo. Meu Deus, o que poderia ser? No começo era uma vez ou outra, mas depois passou a acontecer com mais frequência. Foi quando eu disse para ele que aquilo já havia acontecido antes, com o namorado e no meu antigo casamento. Tinha alguma coisa ruim que queria me ver sozinho. Ele ficou assustado, mas deixou para lá. Pelo menos tentou, né? Porque não dava para ignorar o que estava acontecendo. Além dos pesadelos, ele disse que estava vendo aquele homem acordado pela casa. Ele estava sempre perto de mim. Com o passar do tempo, ele estava sendo tão atormentado que levou isso até o seu padre. Ele me dizia que iria acabar de vez com aquele demônio, que ia conseguir tirar ele da nossa vida. Mas aquilo só piorou a situação. Ele ia na nossa casa, fazia preces, jogava uma água ungida nas paredes, mas a casa estava sendo cada vez mais assombrada por aquele espírito. Eram barulhos, passos, vultos, aparições. Eu passei a ouvir alguém gritando meu nome durante a madrugada e acordava com muito medo. Até meus filhos começaram a ver coisas andando pela casa. Eu não estava mais aguentando aquilo. E fui na casa de uma tia-avó minha. Ela falava com espíritos, benzia pessoas, via algumas coisas do futuro. Mesmo Raimundo não concordando, eu fui. Até porque, com o padre, as coisas não estavam melhorando. Pelo contrário. Minha tia-avó, Dona Severina, tinha mais de 80 anos e morava bem distante de mim, em outro município. Peguei 3 ônibus até chegar na casinha dela. Cheguei lá um pouco tarde e expliquei a ela tudo o que estava acontecendo. Ela me deu um abraço e disse que tudo ia ficar bem, que ela iria me ajudar. Ela me deu um bolo de fubá maravilhoso com café e fomos dormir. No dia seguinte, pela manhã, ela iria tentar falar com esse espírito. Eu quase não dormi naquela noite, de tanta ansiedade e preocupação. Quando o dia amanheceu, eu mesma passei o café, levantei antes da minha tia. Ela acordou e disse que o ambiente ali estava pesado. Ela estava sentindo uma energia pesada que estava comigo. Quando ela começou a fazer as suas preces, foi no quintal pegar uns galhos de arruda.
e começou a cantar umas músicas e passar a arruda em cima de mim, pelo meu corpo. Depois ela sentou e ficou quieta. Foi quando ela viu o espírito de um homem do meu lado. Eu não vi e nem escutei nada. Tudo o que eu sei foi porque ela me contou. Ela dizia que ele era moreno e usava preto. Chorava muito, mal conseguia falar com ela. Ela começou a perguntar quem ele era, o que queria comigo e por que ele estava atrapalhando a minha vida. Ele disse para ela que eu era a mulher da vida dele. Fomos namorados no século XIX. Nossas famílias não aprovaram o casamento e fugimos para viver o nosso amor. Durante os meses que vivemos juntos, fizemos um pacto de amor. Prometemos que nada nem ninguém iria impedir o nosso amor, nem mesmo a morte. Mas eu fiquei doente e morri de gripe espanhola. Ele não conseguiu superar a minha morte e achava que iria me encontrar se morresse também. Ficou sem rumo e acabou se matando um tempo depois. Tanto eu como ele abandonamos nossas famílias para viver juntos. Depois da nossa morte, nossas famílias nunca tiveram notícias nossas, pois havíamos fugido e desaparecido. Mas ele demorou muito tempo para me encontrar depois de morto. Depois eu acabei reencarnando e ele não. Se viu sozinho lá e não conseguiu me deixar. Não aceitava me ver com ninguém. Eu era dele e ele era meu. Nem a vida e a morte iriam atrapalhar isso. Minha tia Severina tentou convencê-lo a me deixar em paz, mas parece que não adiantou muito. Ele estava muito furioso com Raimundo, meu marido, que estava tentando afastá-lo de mim. Ela disse que ele foi embora sem lhe dar muita atenção. Eu agradeci a minha tia pela ajuda e fiquei muito surpreso com tudo que tínhamos descoberto. E fui embora, logo depois do almoço. No caminho para casa, eu recebo uma ligação da minha sogra, que estava em casa cuidando das crianças para mim. Ela já era uma senhora de 70 anos e estava passando mal no telefone. Eu mal conseguia entender o que ela dizia. Só sei que meu marido estava no hospital. Parece que teve uma crise nervosa e infartou. Meu coração gelou naquele momento, de angústia e de medo. Será que tinha alguma coisa a ver com aquele encosto que me acompanhava? Será que ele assombrou tanto que o fez passar mal? Quando cheguei no hospital, Raimundo já estava morto. O infarto foi fulminante. Os vizinhos tentaram esconder da minha sogra para ela não passar mal também. Eu, até hoje, não sei o que fez o meu marido infartar. Ele tinha problemas cardíacos e sempre que tinha alguma emoção forte, algum estresse, a pressão subia. Eu desconfio que tenha sido aquele maldito espírito que não me deixa ser feliz com ninguém. Já fazem 8 anos que Raimundo se foi. Ele foi o homem que eu amei de verdade. Nunca mais quero me envolver com ninguém. Sei que essa coisa ruim não vai permitir que eu viva um amor nessa vida. Ele vai sempre me atrapalhar. Pessoal, esse é o relato de hoje. Nossa, que pesado. Imagina um espírito de outras vidas te atrapalhar nessa vida atual. A gente vai ficando por aqui. E se você gostou do relato, deixa seu joinha e se inscreve no canal. E se tiver alguma coisa para contar pra gente, manda também no e-mail da descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.